A neurociência já entendeu, já está muito posto na literatura médica, que esses primeiros 2 anos de vida da criança, os 1.100 dias, é o momento de maior plasticidade neurológica, não é isso? Ou seja, o cérebro da criança está se desenvolvendo, está aprendendo, mas também é sensível a alterações. E pensando nisso, eu gostaria que você comentasse para nós quais são as formas da gente estimular esse neurodesenvolvimento. O que você orienta? Então, assim, a primeira característica, né, para as pessoas entenderem a importância desses 2 anos, o ser humano, a gente consideraria ele na maior parte evolutiva na questão de volume cerebral, né? Então, nós temos o maior volume cerebral. Para a gente ter esse maior volume cerebral, o nosso bebê, ele nasce muito imaturo, né? Então, se a gente for olhar os outros mamíferos, os filhotes já nascem relativamente andando, eles já conseguem fazer mais coisas. O nosso filhote, ele mal consegue chorar, né? Ele suga apenas, ele não consegue sustentar a própria cabeça. Totalmente dependente de nós. Completamente dependente. Por quê? Se ele fosse nascer mais pronto, não passaria a cabeça pelo canal vaginal. Então, por isso que a gente precisa. E aí, o que a gente vai ter nesses primeiros 2 anos? A gente sai, né? Eu falo que a gente sai de uma criança, um recém-nascido, que ele literalmente, ele praticamente respira e chora, né? Ele faz muito pouco contato, para uma criança de 2 anos, que fala frases, corre, pula, faz um monte de coisa. Então, esse primeiro momento, a gente tem um aumento de um volume cerebral a tal ponto que quase 50% do volume cerebral a gente vai ganhar com os 2 anos. Então, a cabeça de uma criança de 2 anos, ela é parecida com a cabeça de um adulto. Então, o restante do crescimento que a gente vai ter ali próximo até 7 anos. Então, imagina, são 2 anos para eu ter uma cabeça de um adulto. Por isso que a criança, quando corre, ela cai de cabeça, porque a cabeça é muito mais maior. pesada. Né? E aí, por que é importante? Porque se eu não conseguir fazer o crescimento nesse momento, então, se eu não conseguir estimular as conexões, o desenvolvimento neuronal nesse momento, eu vou ter menos possibilidade de conexões no final. Então, que é o que a gente fala, um cérebro menor, ele tem menor possibilidade de conexão, ele vai ter menos neurônios, ele vai ter menos possibilidade de criar conexões neurais, que são os que fazem a gente ter esse conhecimento. Então, é muito importante que a gente cuide nesses primeiros 2 anos. Então, avaliar a alimentação, avaliar como que está a parte social, se essa criança tem um apego dentro de casa, se ela tem uma segurança emocional dentro de casa, se a família tem, né, essa segurança social para poder favorecer, e se essa criança está brincando, né? Importantíssimo, eu falo que é muito importante brincar, né? Então, assim, se a criança não brinca, ela não aprende. Então, o que pra gente é brincadeira, para aquela criança é aprendizado. Então, ela precisa do brincar, ela precisa disso. A gente sabe hoje que são a base, né, do triângulo de desenvolvimento. Primeira parte sensorial, segundo motor, depois motor fino, para depois eu ter um cognitivo grosso e um cognitivo mais fino, que seria aquela abstração, conseguir flexibilizar as coisas. Então, para eu ter uma criança inteligente, eu preciso que ela tenha uma parte sensorial desenvolvida, eu tenho que ela tenha uma parte motora desenvolvida, motor fino desenvolvido, para depois eu pensar na parte cognitiva. Então, é muito importante que a criança tenha espaço de brincar, espaço de ver texturas, espaço de socialização, dela poder fazer, correr, investigar, ver o que está acontecendo em cada buraquinho. Contato com a natureza. Contato com a natureza, sair correndo na natureza. Então, assim, as crianças, por natureza, né, elas são observadoras e elas vão tentar buscar. A gente que impede ela. Então, criança que é muito quietinha, para a sociedade é bom, do ponto de vista pediátrico, mostra para mim que é uma criança que está desistindo, né? Uma criança que está explorando, não né? está explorando. Ela está perdendo janela de oportunidade de desenvolvimento. E aí esse número de células neurológicas reduzidas certamente vai fazer com que essa criança tenha uma reserva cerebral muito menor para o advento do envelhecimento, né? Então, realmente, cuidar das nossas crianças é cuidar dos idosos do nosso futuro. Então, isso faz total sentido. E o resgate do brincar. Nós vamos ter que lutar pelo resgate do brincar, não é isso, Carol? Colocar na receita, na prescrição médica, não é? Sim, eu falo que a gente chegou numa época da sociedade que a gente precisa deixar brincar, a gente precisa de artigo, né? Teve um artigo agora que foi liberado pela Sociedade Brasileira, uma nota, falando da importância da gente deixar essa criança ter contato com a natureza, né? É importante rolar na grama, rolar na terra, rolar no barro, tomar banho de chuva, não vai gripar ninguém
nem tomar banho de chuva. Então, é importante a gente tirar as crianças da tela, né? Eu falo que a tela hoje é um vício que a gente está colocando nas nossas crianças desde muito pequeno. Nós, adultos e idosos, também estamos viciados na tela, né? E que a gente sabe que vai ter impacto. Então, quanto menos eu me desenvolvo, menor opção eu vou ter lá na frente de plasticidade. A gente sabe que a gente tem plasticidade o resto da vida, mas a gente nunca vai ter plasticidade como a gente tinha nessa fase dos 1100, que é aquela frase, né? O melhor momento de plasticidade é hoje. O ontem já passou, o amanhã já está tarde demais. Eu já perdi oportunidade de conexão. Então, a gente sempre fala, tempo é cérebro. Então, quando a gente vai pensar nessa parte de brincar, de estimular, tempo é cérebro. Encontrei um problema, eu preciso organizar. Eu preciso estimular, colocar essas crianças para brincar. Então, é muito importante rolar, ficar sujo, investigar, ter contato com a natureza, sair correndo. Não é saudável uma criança quietinha. Uma criança quietinha só ajuda uma sociedade adultocêntrica e que está sendo violenta e acabando criando problema lá na frente também.